O que está acontecendo em Jerusalém neste exato momento não é uma coincidência. Os sinais estão se tornando claros demais para serem ignorados. Enquanto o mundo assiste distraído, eventos de magnitude profética estão se desenrolando na Terra Santa com uma precisão que congela o sangue de qualquer estudioso sério das Escrituras. Algo monumental está acontecendo. Algo que foi escrito há mais de 2000 anos está se materializando diante dos nossos olhos e a maioria das pessoas simplesmente não percebe. Mas você que está assistindo a este vídeo agora, você vai entender. Você vai ver a conexão inegável entre o que está acontecendo hoje e o que foi profetizado nas páginas sagradas. O que vou revelar aqui não é teoria da conspiração, não é especulação sensacionalista. São fatos documentados, eventos reais que estão ocorrendo neste momento e que se alinham de forma assustadora com as profecias do fim dos tempos. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua perspectiva sobre os tempos em que vivemos. Nas últimas semanas, uma série de eventos extraordinários tem abalado as estruturas políticas, religiosas e militares de Israel de uma forma que não víamos há décadas. Estamos falando de movimentações diplomáticas sem precedentes envolvendo as nações ao redor de Jerusalém, tensões crescentes no Monte do Templo e o mais chocante de tudo, preparativos concretos para a reconstrução do Terceiro Templo que estão avançando em velocidade alarmante. Deixe-me ser absolutamente claro sobre o que está acontecendo. O Instituto do Templo em Jerusalém anunciou recentemente que todos os instrumentos sagrados necessários para os rituais do templo foram finalmente completados. Isso inclui o altar de bronze, as vestes sacerdotais, os utensílios de ouro puro e até mesmo a harpa de 10 cordas mencionada nos Salmos. Mais impactante ainda, eles identificaram e estão treinando sacerdotes da linhagem de Levi, descendentes diretos de Arão, para realizar os sacrifícios quando o templo for reconstruído. Mas não para por aí. Fontes dentro de Israel revelam que novilhas vermelhas, animais extremamente raros e essenciais para os rituais de purificação descritos em Números capítulo 19, foram identificadas e estão sendo cuidadosamente mantidas em uma fazenda protegida. Segundo a tradição judaica e a própria Escritura, sem a novilha vermelha perfeita, sem manchas ou defeitos, os rituais de purificação necessários para a consagração do templo não podem ser realizados. Durante quase 2000 anos, desde a destruição do Segundo Templo no ano 70 d.C., essas novilhas simplesmente não existiam. Agora, subitamente, elas aparecem justamente quando todos os outros elementos estão se alinhando. Testemunhas oculares em Jerusalém relatam um aumento dramático na frequência de grupos religiosos judeus realizando orações e cerimônias simbólicas nas proximidades do Monte do Templo. Esses não são eventos isolados ou marginais. Estamos falando de milhares de pessoas, incluindo rabinos influentes e líderes religiosos respeitados, que estão publicamente declarando que a hora de reconstruir o templo finalmente chegou. A pressão política dentro de Israel para permitir a reconstrução está crescendo exponencialmente. Membros do Knesset, o parlamento israelense, estão cada vez mais vocais sobre o direito de Israel de construir o Terceiro Templo no local onde os 2 templos anteriores se ergueram. Mas aqui está o problema que torna tudo isso ainda mais profético. O local exato onde o templo deve ser reconstruído, segundo as Escrituras e a tradição judaica, está atualmente ocupado pelo Domo da Rocha, um dos lugares mais sagrados do Islã. Este é um dos pontos de maior tensão geopolítica e religiosa em todo o planeta. Qualquer movimento para alterar o status quo naquele monte pode desencadear conflitos de proporções catastróficas. E ainda assim, os preparativos continuam. Os planos arquitetônicos estão prontos, os materiais estão sendo reunidos, o treinamento dos sacerdotes está em andamento. Tudo está sendo posicionado como peças em um tabuleiro de xadrez profético. Recentemente, um evento quase passou despercebido pela mídia internacional, mas não pelos estudiosos da profecia.
Um encontro secreto entre líderes religiosos judeus e figuras políticas influentes supostamente discutiu não apenas o quando, mas o como a reconstrução do templo será iniciada. Fontes próximas a essas reuniões indicam que existe agora um consenso crescente de que as condições políticas e espirituais estão finalmente alinhadas. Eles acreditam que a geração atual verá o templo ser erguido novamente. Isso não é mais um sonho distante ou uma aspiração teológica abstrata. Isso se tornou um objetivo concreto, com passos práticos sendo tomados diariamente. Além disso, a situação geopolítica ao redor de Israel está mudando de maneiras que parecem preparar o cenário exato descrito nas profecias do fim dos tempos. Nações que historicamente se opunham a Israel estão formando alianças improváveis. Acordos de paz que pareciam impossíveis estão sendo assinados. Os acordos de Abraão trouxeram normalização entre Israel e várias nações árabes, criando um novo alinhamento no Oriente Médio que muitos estudiosos veem como um cumprimento direto das profecias sobre paz falsa antes da Grande Tribulação. Ao mesmo tempo, nações que as Escrituras identificam especificamente como adversários de Israel nos últimos dias estão se posicionando exatamente como profetizado. A Rússia mantém presença militar significativa na Síria, diretamente na fronteira norte de Israel. O Irã, antiga Pérsia, continua seu programa nuclear e faz ameaças abertas de destruir Israel. A Turquia, sob liderança cada vez mais hostil a Israel, está ressurgindo como uma potência regional. Estas são precisamente as nações mencionadas na profecia de Ezequiel sobre a invasão de Gog e Magog. E tem mais. Terremotos de magnitude crescente estão sendo registrados na região do Mar Morto e do Vale do Jordão. Geólogos estão alertando sobre a possibilidade de um grande terremoto ao longo da falha sírio-africana, que passa diretamente por Jerusalém. Este é o mesmo tipo de atividade sísmica mencionada nas profecias do Apocalipse, onde terremotos massivos acompanham os eventos do fim dos tempos. Cientistas afirmam que a região está em um ciclo de atividade sísmica elevada, algo que não era visto há séculos. Coincidência? Ou mais um sinal de que os elementos naturais também estão se alinhando com o cronograma profético? Então, o que temos aqui é uma convergência assustadora de eventos. Preparativos práticos para o terceiro templo. Alianças geopolíticas se formando exatamente como descritas nas Escrituras. Atividade sísmica crescente na região mais profeticamente significativa do mundo. Tudo isso acontecendo não ao longo de séculos, mas nos últimos meses e semanas. Este é o pano de fundo, o evento atual que motiva tudo o que vamos explorar neste vídeo. Agora precisamos entender o que a Bíblia diz sobre tudo isso. Para compreender a magnitude profética do que está acontecendo, precisamos abrir as Escrituras e ver exatamente o que foi predito. O livro de Daniel, escrito há mais de 2.500 anos, fala diretamente sobre o templo nos últimos tempos. Em Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27, lemos sobre o príncipe que há de vir, que fará uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. Mas no meio dessa semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Prestem atenção nisso. Para que sacrifícios sejam interrompidos, eles primeiro precisam estar acontecendo. E para que sacrifícios aconteçam conforme a lei judaica, precisa existir um templo em funcionamento. Esta profecia deixa cristalino que, nos últimos dias, haverá um templo em Jerusalém onde sacrifícios estarão sendo realizados. E então virá um período em que esses sacrifícios serão interrompidos pelo anticristo, o príncipe que há de vir, mencionado por Daniel. Este é um marcador profético absoluto. Não pode haver cumprimento completo das profecias do fim dos tempos sem a reconstrução do templo. E é exatamente isso que está sendo preparado agora. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, também menciona este evento crucial. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo adverte sobre o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui está novamente uma referência explícita ao templo existindo nos últimos dias e o anticristo profanando-o ao se declarar Deus dentro dele.
Este é o evento conhecido como a Abominação Desoladora, mencionado tanto por Daniel quanto pelo próprio Jesus. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15, alerta seus discípulos. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus está confirmando a profecia de Daniel e adicionando urgência e clareza. Ele está dizendo que, quando vocês virem o anticristo se posicionar no lugar santo, no templo, saibam que a grande tribulação está prestes a começar e é hora de fugir. O livro do Apocalipse também apresenta o templo nos últimos dias. Em Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2, João recebe uma ordem. Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui temos uma descrição do templo existindo durante a tribulação, com os gentios controlando o átrio exterior, enquanto o santuário interior continua sendo usado para adoração por exatamente 3 anos e meio ou 42 meses. Esse é o mesmo período mencionado em Daniel, a última metade da semana de 7 anos. Zacarias, um dos profetas menores, mas extremamente importante para a escatologia, descreve em Zacarias capítulo 14 eventos que acontecerão em Jerusalém nos últimos dias. Ele fala sobre nações se reunindo para atacar Jerusalém, sobre o Senhor lutando contra essas nações e sobre o Messias colocando seus pés no Monte das Olivas, que se dividirá ao meio. Mas para entender o contexto completo, precisamos ver que Zacarias também descreve a adoração acontecendo em Jerusalém durante esses eventos finais, o que novamente pressupõe a existência de um lugar central de adoração, o templo. Agora, junte todas essas escrituras. Daniel diz que haverá sacrifícios que serão interrompidos. Paulo diz que o anticristo se sentará no templo. Jesus confirma a abominação desoladora no lugar santo. João vê o templo sendo medido durante a tribulação. Zacarias descreve eventos finais centrados em Jerusalém e no Monte do Templo. Tudo isso aponta inequivocamente para a mesma conclusão. O terceiro templo deve ser reconstruído antes ou durante os eventos da tribulação. Não é opcional, não é simbólico, é literal e necessário para o cumprimento das profecias. Durante quase 2000 anos, desde que o general romano Tito destruiu o segundo templo em 70 d.C., a reconstrução do templo parecia impossível. Os judeus foram dispersos pelo mundo. Jerusalém foi controlada por impérios pagãos, cruzados cristãos e depois pelo Império Otomano muçulmano. Nos últimos 100 anos, os judeus conseguiram retornar a Jerusalém e, inicialmente, controlaram a colina do templo, mas o lugar central, a mais antiga montanha da terra, consagrada às sagradas formas de adoração, foi controlada pelas comunidades islâmicas. Mas a perseguição islâmica e a raiva muçulmana pelo templo continuaram, assim como perseguição cristã e judaica antes disso. A reconstrução do templo parecia impossível, a história parecia. Mas a profecia é imutável, não tem há 2000 anos, não são simbólicos, são literais. As Escrituras anunciam que o templo será reconstruído, e isso está caminhando para acontecer. Mesmo depois que Israel se tornou uma nação novamente em 1948, o Monte do Templo permaneceu sob controle muçulmano. A ideia de reconstruir o templo era um sonho distante, algo que muitos acreditavam que só aconteceria através de intervenção sobrenatural direta de Deus. Mas agora, pela primeira vez em 2 milênios, todos os elementos necessários estão se alinhando. Israel controla Jerusalém. O movimento para reconstruir o templo ganhou apoio político e popular. Os instrumentos estão prontos, os sacerdotes estão sendo treinados, as novilhas vermelhas existem, o conhecimento arquitetônico e religioso foi preservado e está sendo aplicado. A tecnologia moderna permite que a construção seja realizada em um tempo incrivelmente curto, possivelmente meses, em vez de anos ou décadas. Este alinhamento de fatores não é algo que poderia ter acontecido em qualquer outro momento da história. É específico para nosso tempo, para esta geração. E isso nos leva à pergunta inevitável:
Por que agora? Por que, depois de 2000 anos, tudo está subitamente caindo no lugar? A resposta, de acordo com as Escrituras, é que o relógio profético está avançando para a meia-noite. Os tempos dos gentios, o período durante o qual Jerusalém seria pisada pelas nações, está chegando ao fim. O palco está sendo montado para os eventos finais da história humana como a conhecemos. Mas o templo é apenas uma parte da equação profética maior. Vamos olhar para os outros sinais que estão se manifestando simultaneamente, criando uma convergência de eventos que é literalmente sem precedentes na história. Um dos sinais mais significativos que Jesus deu sobre os últimos dias foi em Mateus capítulo 24, versículos 32 e 33, quando ele falou sobre a figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabai que ele está próximo, às portas. Os estudiosos da Bíblia há muito reconhecem que a figueira é um símbolo profético de Israel. Por quase 2000 anos, Israel foi uma nação morta, dispersa, sem pátria. A figueira estava seca. Mas em 1948, algo milagroso aconteceu. Israel se tornou uma nação novamente. A figueira brotou folhas novamente. E Jesus disse que a geração que visse isso não passaria até que todas essas coisas acontecessem. O que é uma geração na Bíblia? O Salmo 90, versículo 10, nos diz que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80 anos. Se calcularmos uma geração como 70 a 80 anos a partir de 1948, chegamos a um período que termina entre 2018 e 2028. Estamos exatamente nessa janela agora. Não estou estabelecendo datas, porque Jesus foi claro que ninguém sabe o dia nem a hora, mas estou dizendo que estamos na temporada profética que Jesus indicou. Além do renascimento de Israel, vemos um cumprimento assustador das profecias sobre conhecimento e viagens. Daniel capítulo 12, versículo 4 diz: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Por milênios, a velocidade de viagem e a quantidade de conhecimento disponível permaneceram relativamente constantes. Mas nos últimos 100 anos, e especialmente nos últimos 20, vimos uma explosão exponencial tanto em viagens globais quanto em conhecimento. A internet colocou toda a informação do mundo ao alcance dos dedos de qualquer pessoa. Aviões permitem que alguém atravesse o planeta em horas. Isso nunca poderia ter acontecido em nenhuma geração anterior. É único para nosso tempo. As Escrituras também falam sobre um evangelho sendo pregado a todas as nações antes do fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Pela primeira vez na história, através de missões, rádio, televisão e internet, o evangelho está literalmente alcançando cada nação, tribo e língua na Terra. Organizações missionárias documentam que o evangelho foi traduzido em milhares de idiomas e está sendo proclamado em locais que nunca tinham ouvido antes. Este é outro sinal se cumprindo diante de nossos olhos. Mas há sinais ainda mais sombrios. Jesus alertou sobre guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências e terremotos em vários lugares. Vimos no século XX 2 guerras mundiais que mataram dezenas de milhões. Vimos pandemias, incluindo a recente, que paralisou o mundo inteiro. Vimos fomes devastadoras em várias regiões. E os terremotos, como mencionei anteriormente, estão aumentando em frequência e intensidade, particularmente na região do Anel de Fogo do Pacífico e no Oriente Médio. A profecia também fala sobre a natureza moral da sociedade nos últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, descreve os homens dos últimos dias como amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores,
pecadores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Alguém pode honestamente dizer que essa não é uma descrição perfeita da sociedade moderna? Valores tradicionais sendo descartados, moralidade sendo relativizada, autoadoração e hedonismo sendo celebrados. É exatamente o que Paulo descreveu. Há também profecia sobre aumento de engano e falsos profetas. Jesus disse que muitos viriam em seu nome dizendo que são o Cristo e enganariam muitos. Vemos hoje uma proliferação de falsos ensinos, de movimentos que distorcem as Escrituras, de líderes religiosos que promovem espiritualidade sem verdade. O engano está tão difundido que mesmo muitas igrejas que se chamam cristãs negam as doutrinas fundamentais da fé. E não podemos ignorar as profecias sobre Israel estar cercado por inimigos. Zacarias capítulo 12, versículo 2 e 3. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá, naquele dia, que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Esta profecia diz que Jerusalém seria um ponto de conflito para o mundo inteiro, e é exatamente isso que vemos. As Nações Unidas passam mais resoluções condenando Israel do que qualquer outra nação. Jerusalém é constantemente o centro de disputas internacionais. Israel, um país do tamanho de pequeno estado brasileiro, domina as manchetes globais desproporcionalmente ao seu tamanho. Por quê? Porque a profecia diz que seria assim. E então, temos as profecias tecnológicas, que só poderiam se cumprir em nossa era moderna. Apocalipse capítulo 13 fala sobre a marca da besta, um sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem uma marca na mão direita ou na testa. Durante séculos, as pessoas não conseguiam imaginar como isso seria possível. Mas agora, com identificação biométrica, chips implantáveis, moedas digitais e sistemas de crédito social, vemos exatamente como um sistema global de controle econômico poderia ser implementado. A tecnologia existe agora. Não existia há 50 anos. Existe agora. Apocalipse também fala sobre o mundo inteiro vendo eventos acontecerem simultaneamente, como as duas testemunhas morrendo em Jerusalém e o mundo inteiro vendo seus corpos. Como isso seria possível antes da televisão por satélite e da internet? Não seria. Mas agora, qualquer evento em qualquer lugar do mundo pode ser transmitido ao vivo para bilhões de pessoas simultaneamente. As profecias que pareciam impossíveis ou simbólicas, de repente, fazem perfeito sentido literal com a tecnologia moderna. Precisamos também falar sobre a profecia de Ezequiel, capítulos 38 e 39, a invasão de Gog e Magog. Esta profecia descreve uma coalizão de nações liderada por Gog da terra de Magog, o príncipe e chefe de Meseque e Tubal, invadindo Israel vindo do norte. A maioria dos estudiosos identifica essas nações como a Rússia moderna e seus aliados. A profecia menciona especificamente a Pérsia, que é o Irã moderno, Cuxi e Put, que seriam regiões da África, e Gomer e Togarma, que seriam a Turquia moderna e possivelmente outras nações da Ásia Central. Agora, olhe para o alinhamento geopolítico atual. A Rússia tem alianças militares com o Irã. Eles têm presença militar na Síria, diretamente ao norte de Israel. O Irã declarou publicamente seu objetivo de destruir Israel. A Turquia se afastou do Ocidente e está cada vez mais alinhada com essas forças anti-Israel. As exatas nações mencionadas na profecia de Ezequiel há 2.600 anos estão se alinhando hoje exatamente como a profecia descreveu. E a profecia diz que essa coalizão invadirá Israel quando Israel estiver em paz e segurança, ou pelo menos aparentemente em paz. É interessante notar que os acordos de Abraão e outras normalizações de relações entre Israel e nações árabes criaram exatamente esse tipo de falsa sensação de segurança. Israel está fazendo acordos comerciais, abrindo relações diplomáticas, desenvolvendo parcerias tecnológicas. Há uma atmosfera de otimismo, de que a paz finalmente é possível. Mas as Escrituras nos dizem que quando disserem paz e segurança, então de repente lhes sobrevirá a destruição. A paz que estamos vendo pode ser o prelúdio exato do conflito profetizado. E tem mais.
A profecia de Ezequiel diz que quando essa invasão acontecer, Deus intervirá sobrenaturalmente para defender Israel. Haverá um grande terremoto, fogo e enxofre caindo do céu. As forças invasoras se voltarão umas contra as outras em confusão. Será uma destruição tão completa que levará 7 meses para enterrar todos os mortos e 7 anos para queimar todas as armas. Alguns estudiosos especulam que isso poderia envolver armas nucleares, o que explicaria tanto o fogo do céu quanto o longo período necessário para limpar a contaminação. Depois dessa batalha, de acordo com Ezequiel capítulo 39, versículo 7, Israel reconhecerá que o Senhor é o seu Deus. Alguns acreditam que essa batalha e esse reconhecimento preparam o caminho para a construção do templo, pois Israel terá uma renovação de consciência nacional de sua identidade como povo de Deus. A cronologia exata é debatida, mas o que não é debatível é que todas as peças estão no lugar para que essa profecia antiga se cumpra em breve. Considere também a profecia sobre Israel voltando à sua terra dos 4 cantos da terra. Isaías capítulo 11, versículo 12. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Por 19 séculos, os judeus estiveram espalhados por todo o planeta, mas desde o final do século XIX, e especialmente desde 1948, vimos o maior retorno de um povo à sua pátria ancestral na história humana. Judeus de mais de 100 países diferentes voltaram para Israel. Judeus da Etiópia, do Iêmen, da Rússia, da Europa, das Américas, todos voltando. É um milagre sociológico e histórico sem paralelo. E não só voltaram, mas Israel floresceu. A terra que estava desolada e árida por séculos tornou-se produtiva novamente. Isaías capítulo 35, versículos 1 e 2. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também se alegrará de alegria e exultará. Israel hoje é líder em tecnologia agrícola, em irrigação por gotejamento, em fazer o deserto florescer literalmente. Onde antes havia apenas areia e pedras, agora há florestas, fazendas, jardins. O cumprimento literal das profecias sobre a restauração da terra. E quanto à profecia sobre Jerusalém? Lucas capítulo 21, versículo 24, diz que Jerusalém seria pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completassem. Por quase 2000 anos, Jerusalém esteve sob controle de várias nações gentias. Mas em junho de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel recuperou o controle de Jerusalém pela primeira vez desde 70 d.C. O comandante militar, ao entrar na Cidade Velha, declarou pelo rádio: "O monte do templo está em nossas mãos." Foi um momento profético de magnitude incalculável. Todos esses eventos, todas essas profecias se cumprindo, não são coincidências isoladas. Eles são parte de um padrão, de um cronograma divino que está se desembolando exatamente como as Escrituras previram. E todos eles estão acontecendo em uma janela de tempo extremamente estreita, em nossa geração. A convergência é o que torna isso tão significativo. Não é apenas um sinal aqui ou ali, são dezenas de sinais, todos se manifestando simultaneamente, todos apontando para a mesma conclusão. Estamos vivendo nos últimos dias descritos pelos profetas. O que mais pode acontecer antes que o anticristo seja revelado? Paulo nos diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que há algo ou alguém que está detendo, impedindo a manifestação plena do homem da iniquidade. Muitos estudiosos acreditam que essa força que detém é o Espírito Santo, operando através da igreja. E que quando a igreja for removida no arrebatamento, então o anticristo será revelado. Isso significa que a qualquer momento, literalmente a qualquer momento, o arrebatamento pode acontecer, e então todos esses eventos que vimos sendo preparados explodirão em cumprimento rápido e definitivo. O templo será reconstruído, provavelmente sob a proteção e permissão do anticristo como parte de sua aliança com Israel.
Os sacrifícios começarão. Por 3 anos e meio, tudo parecerá estar indo bem. Israel pensará que finalmente encontrou paz e segurança. Mas então, no meio da semana de 7 anos, o anticristo revelará sua verdadeira natureza. Ele entrará no templo, declarará ser Deus, interromperá os sacrifícios e estabelecerá a abominação desoladora. Isso marcará o início da grande tribulação, os 3 anos e meio finais de horror sem precedentes na história humana. Durante esse período, de acordo com o Apocalipse, selos serão abertos, trazendo guerras, fomes, morte em escala massiva. Trombetas soarão, anunciando julgamentos cada vez mais severos. Taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra. 1/3 da humanidade morrerá. Haverá pragas, escuridão, dores insuportáveis. Será um tempo tão terrível que Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas no final desse período, quando parecer que o mal triunfou completamente, quando o anticristo e o falso profeta estiverem no auge de seu poder, quando os exércitos da terra se reunirem no vale de Meguido para a batalha final, então o céu se abrirá. E Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, voltará com poder e grande glória, acompanhado pelos exércitos celestiais. Ele descerá ao Monte das Olivas, que se partirá ao meio. Ele falará uma palavra, e seus inimigos serão destruídos. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Satanás será amarrado por 1000 anos. E Cristo estabelecerá seu reino milenar na terra, reinando de Jerusalém, do trono de Davi, exatamente como as profecias prometeram. Então, onde estamos nesse cronograma? Todas as evidências apontam que estamos nos momentos finais antes do início desses eventos. O palco está montado, os atores estão em posição, o roteiro profético está prestes a ser encenado, e a reconstrução do terceiro templo é um dos últimos grandes indicadores faltando antes que a cortina suba para o ato final. Agora vamos recapitular o que vimos. Um evento extraordinário está acontecendo em Jerusalém agora. Os preparativos finais para a reconstrução do terceiro templo estão avançando rapidamente. Todos os elementos necessários estão finalmente em lugar. As Escrituras profetizaram claramente que esse templo existiria durante os eventos dos últimos dias. Daniel, Paulo, João, todos mencionaram especificamente o templo nos contextos do fim dos tempos. Por 2000 anos, parecia impossível.